Oi gente, voltei. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre Caninos Brancos do Jack London, esse clássico da literatura que se transformou no meu novo favorito da vida. Se eu for fazer um vídeo sobre os top 10 dos meus favoritos da vida, com certeza Caninos Brancos já está ocupando uma posição, um lugar especial, porque a gente tem aqui uma história incrível. Caninos Brancos é um lobo nascido no território de Yukon, hoje situada na divisa do Alasca com o Canadá. O contexto histórico dessa história se dá durante a Corrida do Ouro, que atraiu milhares de garimpeiros para a região. Esse livro aqui, gente, foi publicado pela primeira vez em 1906. Jack London nasceu em 1876. Olha só, que coisa interessante sobre a vida do autor. Ele deixou a escola aos 14 anos para trabalhar numa fábrica de enlatados. Aos 16 anos ele já tinha sido extrator clandestino de ostras. Já tinha passado pela guarda que patrulhava a pesca na Baía de São Francisco. E em 1893 ele entrou para a tripulação de um barco e partiu numa viagem marítima para caçar focas que o levou até o Japão. Ele retorna para os Estados Unidos, retoma os estudos e em 1897 ele ruma para essa região do Yukon e toma parte na Corrida do Ouro, que é o contexto histórico dessa história. A gente tem aqui um pano de fundo para a gente começar a entender o propósito do autor. Ele cria toda uma ambientação no início dessa história, que é o seguinte: a gente tem dois personagens aqui, o Bill e o Henry, que são dois trabalhadores que estão encarregados de conduzir o corpo do Lord Alfred para uma região, uma aldeia, que não é muito longe, mas também não é muito próxima, que dá a eles uma certa viagem um tanto que dispendiosa, e eles precisam atravessar essa região árida, gelada, desértica, carregando esse corpo para dar a ele um sepultamento digno, porque eles vão conversando isso durante a viagem, sabe? Será que nós teremos condições de pagar por um enterro digno? Será que nós seremos como o Lord Alfred? E eles vão conduzindo o corpo do Lord e conversando sobre isso, porque eles estão... Esse contexto social aqui é um contexto muito precário, com muitas dificuldades. Além da região inóspita, desértica, gelada, eles têm esse contexto social de dificuldade, de precariedade, de pouco dinheiro. E eles vão conversando isso, e toda essa tensão, ela aumenta, a proporção desse estágio psicológico deles, de preocupação e de medo aumenta, porque eles estão sendo acompanhados de perto por uma alcateia de lobos famintos. Curiosamente, essa alcateia é comandada por uma loba, a Kishi, que é a mãe do Caninos Brancos. Então, isso aqui não é nenhum spoiler, porque o livro começa discorrendo por esses episódios. Então, eles percorrem vários dias. Essa alcateia de lobos, eles têm 6 cães que estão puxando os trenós, e essa alcateia de lobos vai capturando esses cães um a um, e eles passam por inúmeras situações de dificuldade, até que, por fim, eles são encontrados por patrulheiros e tal, são resgatados. Acontecem muitas coisas, eu não vou explicar, não vou entrar em muitos detalhes para não dar nenhum spoiler, porque eu quero muito que você leia esse livro. Então, o pano de fundo é esse. A partir daí, o foco da história vai se passar de forma absoluta para essa alcateia de lobos. Caninos Brancos ainda não nasceu. Caninos Brancos é um filhote que vai nascer posteriormente. E a gente tem a impressão aqui, enquanto a gente lê esse livro, esse clássico, que a gente está numa espécie de experimento científico ou psicológico, sabe? Onde o autor parece anotar os pensamentos do animal, de Caninos Brancos, em algum tipo de diário, sabe? Ele utiliza durante a narrativa, o Jack, ele utiliza de analogias, comparativos. A estrutura psicológica de Caninos Brancos, a psicologia desse livro em si, ela é
substancialíssima, ela tem uma substância, sabe, que faz você não sabe se é você que entra na história ou se é a história que entra na sua mente de uma forma que toma os seus pensamentos. A gente tem aqui questões sociais como medo, fome, convivência em grupo, ambiente inóspito, desafios naturais, sabe? A crítica social aqui é muito importante, é muito interessante. O propósito do autor é instigar a imaginação e o senso crítico do leitor. Então ele se utiliza da história de um animal para trazer para nós verdades humanas. Você esquece em alguns momentos que está lendo sobre um lobo, um filhote de lobo, e você para sentir as injustiças. Ele vai passar pela mão de 3 donos. E cada um desses episódios, na mão de 3 donos, vai levantar uma questão social aqui muito humana e muito importante, que é a seguinte: essa questão, na minha opinião, permeia todo o livro. As nossas atitudes interferem no desenvolvimento do caráter dos indivíduos, porque Caninos Brancos ele vai ter 3 donos. Cada dono vai agir com ele de uma forma e cada dono tem uma personalidade única e peculiar, uma perspectiva sobre relacionamentos e sobre a vida. E a partir das circunstâncias às quais Caninos Brancos será exposto, ele vai ser, como diz o autor, ele é um barro que está sendo moldado. O autor fala muito sobre isso no livro, de um barro que está sendo moldado. Sabe que Caninos Brancos é um barro. E de acordo com as circunstâncias e com a socialização e com a interação com os seres humanos, esse barro vai ser moldado. E a gente para muito para pensar sobre isso. Porque em muitos momentos aqui não é uma história doce, estilo Disney, fofinha, do cachorrinho, blá 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 e coisa e tal, não. É uma história muito humana. Então você vai ter aqui, em alguns momentos, os animais lutando pela vida. Sabe a lei da selva? Caçar, comer, sobreviver, fugir, atacar, reagir, se defender. Então a gente tem muito isso aqui nessa narrativa e a forma como o autor apresenta a história para nós, ela é muito fluida, muito contextualizada, muito contemporânea. Você não tem aqui termos arcaicos, palavras rebuscadas, frases difíceis, terminologias complicadas, não, é muito atual, é um clássico muito atual, com uma narrativa muito simples, muito fluida, muito intensa, muito reflexiva, que faz a gente pensar. Então, tá aqui, gente, para vocês a dica desse livro. Além dele levantar essas questões acerca do cuidado que nós precisamos ter com os animais, ele levanta essa questão dos relacionamentos, do medo, da convivência, se as nossas atitudes com o nosso semelhante interferem ou não no desenvolvimento do caráter desse indivíduo, o que nós podemos fazer para melhorar ou não os relacionamentos, porque a mensagem principal aqui é sobre os relacionamentos, é sobre a convivência. A mensagem principal aqui, nesse clássico, na minha opinião, é de que o amor cura todas as coisas. Gente, é um clássico incrível. Entrou para minha lista de favoritos da vida. O final é surpreendente, a história é eletrizante e eu aconselho muito a vocês, por favor, leiam Caninos Brancos, que você não vai se arrepender. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não curtiu, me ajuda, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. E deixa aqui embaixo para mim nos comentários se você já leu esse livro, se ficou curioso, o que você achou dessa história, das primeiras impressões que você teve a partir desse vídeo. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistir e viva a vida!